Opa, então seja muito bem-vindo aqui. Nós estamos continuando aqui no canal O Prevencionista, comigo, Ederson Deda, técnico de segurança do trabalho, o nosso estudo sobre a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famigerada CIPA. Se você caiu aqui neste vídeo de paraquedas, se você estava procurando um vídeo sobre a CIPA e você caiu aqui neste vídeo, saiba que esse não é o primeiro vídeo do nosso estudo. Nós estamos meditando mesmo de forma pormenorizada no texto da NR5, que foi trazido para nós pela portaria 422 do ano passado, tá? E nós temos aí esse texto novo a partir do dia 3/1 de 2022. Então é um texto relativamente desconhecido pela maioria dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, e nós estamos na nossa sexta aula. É importante que você volte às aulas anteriores para que você possa entender de forma continuada aqui o que nós vamos falar nesta aula, neste estudo, aqui neste vídeo, ok? Nós vamos falar então do item 5.7, que fala do treinamento de cipeiros e treinamento do designado de CIPA. Cipeiros eleitos e indicados e também do designado de CIPA. Ederson, o que é o cipeiro eleito? O que é o cipeiro indicado? Por isso que eu estou falando que é importante que você volte às aulas, tá? Sai do WhatsApp, esquece aí o Facebook, deixa para postar foto no Instagram depois. Agora é hora de você crescer junto comigo na área da saúde e segurança do trabalho. E nós vamos então no item 5.7.1, falando do treinamento de CIPA. Vamos juntos então, modo aula total. 5.7.1. A organização deve promover treinamento para o representante nomeado da NR5. Este representante nomeado da NR5 é o designado, tá? E também para os membros da CIPA, eleitos e indicados, titulares e suplentes. Ederson, não sei o que é eleito, não sei o que é indicado, não tenho a menor ideia quem é o designado, não sei quem é o titular e não sei quem é o suplente. Volte às aulas para que você possa compreender melhor. 5.7.1.1. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data de posse. Então, o designado ou os cipeiros da comissão mesmo da CIPA, né, titulares e suplentes, tomaram posse em primeiro mandato de CIPA, é a primeira CIPA que tem nesse estabelecimento. É importante que você entenda, a partir do momento da posse, 30 dias após, o profissional do SESMIT precisa fazer o curso destes cipeiros eleitos, eles precisam passar pelo curso, ok? CIPA em primeiro mandato deve desconsiderar o cronograma do processo eleitoral da NR5. Eu trouxe para você na aula passada falando, por exemplo, que você deve considerar a convenção coletiva, que às vezes traz 90 dias antes do término do mandato atual, que precisa passar ali pelo processo eleitoral, 30 dias antes do treinamento. Veja, quando existe uma continuação da CIPA, uma continuação de gestão para gestão, o treinamento ele deve ser feito antes. CIPA em primeiro mandato, o treinamento pode ser feito depois, mas precisa ser a partir da data da posse, 30 dias após, ok? Então, desconsidere para a CIPA de primeiro mandato o cronograma do processo eleitoral da CIPA. E você tem, então, o cronograma 30 dias a partir da posse. O treinamento deve contemplar, no mínimo, aqui nós temos o que deve ter no treinamento da CIPA, que também foi alterado, né? Se a gente for pegar com relação ao ano passado, muita coisa foi alterada aqui. Estudo do ambiente das condições de trabalho, bem como dos riscos originados no processo produtivo. Isso vai depender do processo produtivo. Uma empresa que é uma farmacêutica é diferente de uma logística, ok? Eu sei que uma logística, eu sei que farmacêutica tem logística, mas ela tem ali, vamos pegar uma empresa que é farmacêutica, tem uma diferença relacionada a uma construção civil. Então o profissional de CIPA precisa conhecer o processo produtivo para entender as condições ambientais. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de trabalho relacionado ao processo produtivo e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidentes. A CIPA ela precisa conhecer muito bem os riscos ambientais. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A CIPA precisa participar de toda a investigação de acidente. Muitas vezes você vai levar
2, 3 cipeiros, 4 cipeiros ou às vezes um. Então é importante que eles entendam como que faz uma investigação de acidente, ok? Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. Então a higiene do trabalho, que é exatamente a limpeza, né, no sentido ocupacional, dos riscos ambientais que existem naquele local, né? Então você não precisa dar um curso de higiene ocupacional para os cipeiros, mas é importante que eles conheçam aí sobre os riscos ambientais, sobre os malefícios desses riscos, como que nós profissionais do SESMIT fazemos prevenção de riscos ambientais utilizando a higiene ocupacional, noções sobre legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e saúde do trabalho. E aí a gente vai para tanto a parte previdenciária quanto a parte trabalhista da saúde e segurança do trabalho, normas regulamentadoras, acidente do trabalho, comunicação de acidente, afastamentos, toda a parte aí de EPIs. A CIPA precisa ter esse conhecimento. Lembra, a CIPA é um braço do profissional de segurança do trabalho na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Ederson, não sei a diferença de acidentes e doenças do trabalho. Você precisa voltar algumas aulas, tá? Eu já falei sobre isso aqui nesse nosso estudo. Noções sobre inclusão de pessoas com deficiências e reabilitadas nos processos de trabalho. A partir de 3/1/2022... quando entrou em vigor este texto da NR5, a NR5 traz para a CIPA a obrigatoriedade, vamos assim dizer, de cuidar dos portadores, das pessoas com deficiências, ok? Então, os PCDs dentro da empresa precisam ser cuidados pelos cipeiros também. Organização da CIPA e outros assuntos necessários aos exercícios das atribuições da comissão. Então, o que a CIPA vai fazer, né? A CIPA ela precisa de trabalho, né? Como que é organizado uma CIPA? Quem é o presidente? Quem vai fazer a ata de reunião da CIPA? Quanto tempo vamos nos reunir durante esse ano todo em que vocês são cipeiros, né? Quem é o vice-presidente? Todos esses detalhes, né, os cipeiros precisam saber. A estabilidade também, que é importante eles terem esse conhecimento. O treinamento 5.7.3, realizado... Isso aqui é importante, tá? Eu vou fazer um link aqui entre esses... Aqui vai falar um pouquinho sobre carga horária. Eu vou fazer uma leitura para você e eu vou explicar. Então, preste muita atenção para que você não se perca. Ó, isso é importante demais, tá? Então, mas... 2 minutos aí cruciais para que você não se perca nesses detalhes. Olha só, o treinamento realizado há menos de 2 anos, contados da conclusão do curso, pode ser aproveitado da mesma organização, observado o estabelecido na NR1. Aqui, a norma está falando de reaproveitamento de treinamentos, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre reaproveitamento de treinamentos. Vou ver se eu consigo deixar o card deste vídeo em algum lugar aqui, mas se eu não tiver, se eu não conseguir colocar aqui, não lembrar, você procura aqui no canal que você vai ver, inclusive um modelo de certificado de reaproveitamento, tá? Então aqui está falando, você pode reaproveitar o treinamento de cipeiros. 5.7.4, né? O único detalhe que eu não gostei aqui é que fala de 2 anos, porque normalmente a gente faz treinamento de ano em ano para cipeiros. Então, essa questão dos 2 anos, confesso que eu não achei muito compatível, né, com o restante do texto da CIPA. Mas, enfim. 5.7.4. Treinamento deve ter carga horária mínima de 8 horas para estabelecimentos de grau de riscos 1, 12 para grau de risco 2, 16 horas para o grau de risco 3 e 20 horas para grau de risco 4. Tudo bem? Então, essa aqui é a carga horária do treinamento de cipeiros. Carga horária do treinamento de cipeiros. Agora, preste atenção nos detalhezinhos aqui, tá? A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diárias. E aqui eu vou linkar com esses 2 itens aqui, ó. Para a modalidade presencial, então, o treinamento ele pode ser feito... à distância e presencial. Quando fala em modalidade presencial, a carga horária mínima para o grau de risco 2 é 4 horas, e aí a gente pode falar de forma diária. E 8 horas para estabelecimentos de grau de riscos 3 e 4. Ok? Agora, para empresas que são estabelecimentos de grau de risco 1,
o representante, o designado da CIPA, ele pode realizar o treinamento aí na modalidade de ensino semipresencial ou à distância, obviamente relacionado aí nos termos da NR1. Se você não conhece a NR1, eu tenho um estudo aqui também falando sobre a norma regulamentadora de número 1, tá muito legal, tá bem espalhado aqui pelo canal Prevencionista, e você sabe que aqui você não perde nada, você fica sempre atualizado, ok? 5.7.4, você entendeu essas questões relacionadas aos treinamentos? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante você entender esses detalhes do treinamento para que você não se perca no texto. 5.7.4.4, treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento nos termos do subitem 5.7.2. Houve então essa mudança relacionada aos treinamentos da CIPA, tá? Para 8, 12, 16, 20 horas. Antes, o texto trazia para todos os graus de risco, só para você ter uma ideia, 20 horas. Era todo o grau de risco, inclusive o designado. Eram 20 horas de treinamento, tá? 5.7.4.5. O integrante do SESMIT, o integrante do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, fica dispensado do treinamento da CIPA. Eu trouxe um exemplo aqui para você. Se um TST, né, ele se candidatou ao cargo de cipeiro na empresa e ele foi eleito, eu particularmente acho muito estranho um técnico de segurança do trabalho se candidatar a cipeiro, acho que não tem muito a ver, né? Acho que é uma opinião, né? Uma opinião, tá? Eu acho que um técnico de segurança do trabalho não precisa ser um cipeiro, tá? Ainda mais se estiver fugindo de questão de só para estabilidade, ainda fica muito mais feio. Mas se ele for cipeiro, ele fica dispensado aí de participar do curso de CIPA, porque teoricamente é um profissional que deve ter conhecimento de tudo que está aqui. Ok? Então, nós paramos aqui no item 5.7.4.5 e nós vamos voltar na próxima aula no item 5.8, onde nós vamos falar da CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços. Temas muito importantes. Eu espero que você tenha entendido, principalmente nesta aula aqui, dentro do nosso estudo, né, de CIPA, essa parte aqui da carga horária de treinamentos. Isso é importante demais para você poder entender e da diferença aí de treinamentos presenciais, treinamentos semipresenciais ou à distância, né, que a norma trata aqui para a gente. Ok? Próxima aula, então, entramos no item 5.8. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais. Aqui embaixo estão também os links para os meus cursos online, para que a gente possa crescer juntos. É importante que você, como profissional de saúde e segurança do trabalho, estude. E eu trago para você aqui cursos online que vão te ajudar aí a crescer muito na área da saúde e segurança do trabalho. Vejo você então na próxima aula. Abraços e Deus abençoe.